Olá, querido ouvinte do programa Batom e Bate-Papo. Estamos chegando aqui mais uma vez através da Vinha FM com o nosso programa e compartilhando também a palavra que o Senhor tem nos dado, que tem sido uma palavra que tem aquecido o nosso coração a cada semana e por isso nós compartilhamos com vocês. Nós cremos que a palavra viva é aquela que toca o nosso coração. E uma vez que ela toca o nosso coração, com certeza também vai tocar o seu, que está nos ouvindo. E esse é realmente o nosso objetivo através desse programa. Espero que você esteja realmente sendo abençoado nesses dias, nesses anos, né, que nós estamos aqui. Mas nesses dias nós estamos falando especificamente sobre o Salmo 91. E hoje nós vamos abordar o tema Como entrar no esconderijo do Altíssimo. E para isso, nós temos aqui o nosso time do Batom e Bate-Papo, que são mulheres que têm descoberto esse esconderijo do Altíssimo. Pastora Marília, pastora Valéria e também a pastora Dalva. Bom dia, pastora. E é isso que você falou, né? Quantos anos nós temos orado, declarado, Salmo 91, mas agora parece de uma maneira tão clara, tão cristalina, que tanta revelação nós temos tido. E eu creio que isso realmente é para esse tempo e também para a sua vida que está nos ouvindo. Amém. Interessante, pastoras, que a boca fala do que está cheio o coração, né? E a gente aqui, antes da gente iniciar aqui esse programa, a conversa era essa, né? Palavra oportuna, mensagem tão... Tempo oportuno, o tempo Cronos e o tempo Kairos se uniram. O que Deus tem falado conosco é o que tem alimentado nossa vida e nosso coração. E eu estava até falando aqui, parece que a gente hoje está querendo bater papo, né? Com certeza. Eu estava falando aqui que essa tem mensagem... Tem dia que você não está de papo, né, Valéria? Tem dia que eu não estou assim muito do papo. Mas estou sempre debaixo das asas do Altíssimo. Amém, isso é o mais importante. Bom dia Amém. a todos. Amém. Pastora Dalva. Estar debaixo das asas do Altíssimo, pastora Márcia, é onde nós queremos ficar. Não apenas passar, Não né? passar, nós queremos ficar. Bem-vinda, ouvinte do Batom e Bate-Papo. Amém. Bem, hoje nós vamos sortear o livro Debaixo das Suas Asas. Vamos deixar o telefone. Okay. Às vezes tem algum ouvinte que não sabe, nunca anotou, não decora. Então, vamos falar novamente. Amém. O telefone é pelo WhatsApp, ok? Você vai entrar pelo WhatsApp e vai concorrer ao livro do pastor Aloísio, 21 dias debaixo das suas asas. O número é 99997-2005, ok? 99997-2005. Amém. Bem, eu gostaria de ler aqui um texto para a gente introduzir esse tema de hoje, como entrar no esconderijo do Altíssimo, que diz assim: o Senhor colocou o Salmo 91 na Bíblia para que tivéssemos um quadro vivo da sua proteção sobre nós. Ele faz isso colocando a assinatura dos seus nomes, o que habita no esconderijo do El Elyon e descansa à sombra do El Shaddai. Diz Yahvé, meu refúgio e meu baluarte, meu Elohim, em quem confio. Por que isso? Bem, o mundo é um lugar perigoso e os riscos são muitos. Mas há um lugar de descanso. A vida só tem sentido se for à sombra do Onipotente. Se não for lá, não dá. Tornamo-nos neuróticos, angustiados e temerosos. O Salmo 91 diz que há descanso, à sombra do Onipotente, e há um esconderijo. A pergunta é: você quer entrar nesse esconderijo? Bem, é sobre isso que nós vamos falar hoje e eu convido você para continuar ouvindo, participando do programa, porque com certeza você vai encontrar a resposta de como entrar no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! Maravilhoso falar sobre isso, né? Esconderijo. Eu penso que esconderijo é muito óbvio, né? Fala de esconder. Então, você vai se esconder quando você se sente ameaçado de algo. E é claro que, enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos sujeitos a ataques do diabo, do nosso inimigo. E quando a Bíblia fala do esconderijo do Altíssimo, está falando de proteção. Agora, eu gostaria de começar esse
bate-papo aqui perguntando, essa proteção é automática para aqueles que já têm Jesus na sua vida? Sim. A Marília. É automático de uma maneira posicional, né? A palavra do Senhor fala que aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm Jesus, eles foram cobertos pelo sangue. E o que nos protege, na realidade, é o sangue de Jesus. E é justamente o que protegeu o povo de Deus lá, de Israel, que saiu do Egito, né? Então, esse esconderijo dessa proteção, ela é automática de uma maneira posicional, mas nós precisamos depender para permanecer nesse lugar, não é verdade? Porque eu sei que o sangue está sobre mim. Isso é automático. Uma vez que eu recebo essa revelação, agora eu preciso me lembrar dela, preciso lançar a mão dela, confessar ela, declarar ela, e isso vai me fazer o quê? Permanecer nesse lugar. Ou seja, isso já é uma realidade no mundo espiritual. Exatamente. Mas precisa se tornar uma realidade na vida daqueles que já receberam Jesus. Pastora Valéria, é isso? Você quer acrescentar mais algo? Não, quando a pastora Marília falou que é um lugar, eu estou aqui meditando, é um lugar em Deus. É um lugar em Cristo e é debaixo do sangue. E a senhora introduziu aí, falando alguns nomes de Deus. Então, eu penso assim, são vários aspectos da proteção. Esse esconderijo não é só você estar livre do ataque do inimigo. É para você descobrir vários aspectos do cuidado amplo de Deus. Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador, ele é o Deus da paz, ele é o Deus da aliança. São os nomes de Deus, né? Hoje nós vamos falar que nesse lugar você descobre os nomes e o significado do cuidado amplo de Deus nesse esconderijo. Amém. E a pastora perguntou se isso também é automático, né, pastora? Na verdade, o Salmo ele já dá a dica para nós, né? O que nós temos que fazer. No Salmo 91, ele começa falando o que habita no esconderijo. Ele fala, a quem eu confio, eu faço do Senhor o meu refúgio, a minha morada. Quer dizer... É verdade, eu faço, né? Existe o posicional, como a pastora Marília falou, mas também existe o que eu vou definir. Eu vou fazer do Senhor. Eu vou correr para esse refúgio. Disposicional, né? Porque tem pessoas que elas sabem, eu sou nascida, o Senhor é o meu Senhor, Ele me protege. Mas quando vem a situação, em vez de ele correr e fazer do Senhor o refúgio, ele corre para as notícias, ele fica apavorado, ele não busca no Senhor esse refúgio. Aí ele sai do esconderijo. Será que é um lugar que a gente também pode sair? Sim. Porque nós estamos falando de entrar. Sim. Se você entra, você pode sair. Sim. O que seria, então? Nós estamos falando sobre esse entrar, você acabou de dizer, né, Dalva? E vamos continuar compartilhando isso para poder ficar mais claro, né, para aqueles que estão nos ouvindo. Mas se eu posso entrar, eu também posso sair? Sim. Nós estamos falando aqui da proteção, né? O esconderijo é uma proteção. Lugar que você se esconde, que você se sente seguro, né, ali no Senhor. Mas o que seria esse sair? Seria talvez não crer, porque para eu entrar eu preciso crer, eu estou em Cristo, Ele me protege, como nós lemos aqui no texto, né? Os nomes de Deus, El Shaddai, El Elyon, todos esses nomes têm o seu significado, o Altíssimo, Todo-Poderoso. Isso nos traz segurança. Então, quando você ora também, declara esses nomes, mesmo que você esteja ali talvez angustiado por algum problema, alguma situação na sua vida, depois que você ora, às vezes aquela situação, ela continua a mesma, né? Ainda não resolveu, mas você sente um alívio. Uma paz. Isso. Então, eu penso que isso nos fala de estar ali desfrutando desse Altíssimo. O que seria, então, o oposto, como nós falamos aqui? Pastora, eu quero só voltar no Salmo. Ele começa assim, o que habita, descansa. Por que será que ele usou o que habita? Habitar é um verbo. Então, você tem que permanecer ali. Se você sai do descanso, se você sai da fé, se você não ouve, porque a fé é um espírito, você precisa estar ali ouvindo a palavra de Deus para que você possa fluir nesse espírito. É um ouvir constante, né, Valéria? Constante, é algo que você não é uma pode coisa abrir mão. Esporádica. Não, habitar, eu não saio morando em várias casas ao mesmo tempo. Eu moro em uma casa. É verdade. Então, eu tenho que habitar. Estar ali constantemente. Constantemente. Diariamente. Isso é verdade. Isso é a palavra.
Isso é verdade. Eu pergunto isso porque nós convivemos muito com mulheres, nosso trabalho, né, o discipulado com mulheres, e também na rede, as células com crianças, são as mulheres que estão à frente, discipulando, liderando. E nós convivemos com esse dia a dia da mulher. E normalmente as mulheres parece que elas são assim, mais agitadas, né? Por causa do dia a dia. Então, a mulher casada, por exemplo, mesmo solteira, às vezes tem ali as suas obrigações de estudar, com casa, trabalho, e aquela que é casada, ela tem o marido, os filhos, e às vezes trabalha também. Uhum. Então, tudo isso, às vezes, vai gerando uma agitação interior. Uhum. E muitas têm dificuldade de fato, entrar nessa realidade aqui que nós estamos falando. Vocês falam descansar, mas eu não consigo descansar. E eu consigo compreender essa pessoa. Quero dizer para você, querido ouvinte, se você é assim, eu consigo entender você. Aleluia. Eu me lembro no início do meu casamento, os primeiros anos, né, do casamento, então eu fazia tanta coisa. Tinha que cuidar da casa e logo já tive filho. Eu fazia seminário também e eu trabalhava. E uma vez meu esposo falava assim, Márcia, você tem que deixar alguma coisa. E eu pensei assim, como? Não posso deixar nada. Tudo é importante. Tudo é importante. Mas é claro que tem algumas coisas que são prioridades. Uhum. Mas, na imaturidade, eu também não conseguia praticar e colocar tudo isso aqui em prática na minha vida pessoal. Mas eu penso que nós podemos aprender, e é isso que nós queremos que você aprenda. Amém. Existe um esconderijo do Altíssimo. Você pode entrar, mas você também pode sair. Você sai quando você não aplica isso na sua vida. Uhum. Essa palavra é verdade. Então, quando você confessa, quando você realmente decide crer que existe um Altíssimo, que existe o Todo-Poderoso, que Ele é maior do que qualquer circunstância, qualquer problema, aí você realmente pode viver em tranquilidade. É porque isso tem que ser alimentado, né, pastora Márcia? A nossa fé, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser alimentada. Não é assim, nós temos uma fé inicial, que você recebe a palavra, mas aquilo precisa ser alimentado constantemente. Se você deixa de alimentar, quer dizer, você vai faltar ali a fé para o momento que você precisa. O que eu percebo é isso, né? Então, o pastor Luiz usa muito essa questão de deixar o Salmo 91 aberto dentro de casa, né? Isso é muito comum, né? Ali, cheio de teia de aranha. Então, às vezes a pessoa teve uma fé inicial de crer que o Senhor protege, mas deixou ali, depois achou que aquilo era um amuleto. Mas não pratica. Então, acho que essa fé ela tem que ser cultivada. Não é só no papel, né? Ali, numa Bíblia, não. É a fé impressa, com letras de fogo de Deus no seu coração. Aquela fé que você entra para dentro do quarto, confessa, como a Bíblia fala em Deuteronômio, escreve, né, nos umbrais da porta, andando pelo caminho, dentro do carro. Eu sou assim, eu deito confessando a palavra, acordo confessando a palavra, tomo banho confessando a palavra, ouvindo a palavra, e eu penso que é isso que nos vai manter nesse lugar. A gente estava conversando aqui, pastor, inicialmente, sobre que a nossa oração tem tido mais fervor. Você sabe o que está acontecendo conosco? Nós estamos falando entre nós com salmos. E isso é encher do Espírito. É nítido quando nós estamos orando com os irmãos, quando nós estamos lendo a palavra. É impressionante. Quando você começa... A senhora falou dessa fé inicial, mas esse tempo eu estou voltando no tempo da minha fé inicial. Nunca tenho falado tantos salmos. Parece que é o tempo dos salmos. Principalmente 91. Não, no 91 eu estou falando, estou orando, estou decorando, estou ministrando. É verdade. Mas estou recebendo. É verdade. Pastora, tem algo tão poderoso que o esconderijo do Altíssimo é quando eu sou capaz de saber de uma verdade que está acontecendo, mas crer no que realmente acontece no mundo espiritual. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas olham de forma natural e aquilo afeta a fé delas e elas param de crer. Que realmente elas estão guardadas. Porque não é algo visível. Eu não estou vendo. Eu estou debaixo das asas do Altíssimo, mas aonde que estão essas asas? Né? Parece que eu estou me sentindo sozinha, mas na verdade é o crer, é o alimentar a nossa fé, como vocês estão falando, mas também é crer não no que você está vendo, mas crer em algo que não é visível, mas é real. Né? É que o verdade. Senhor nos guarda. É verdade. Essa questão de estarmos em Cristo é uma realidade espiritual. Isso. Nós já fomos unidos com Ele.
e nada pode nos separar. Amém. Experimentar isso é outra coisa. Exatamente. E eu queria lançar mão aqui de uma passagem que a Bíblia fala de Marta e Maria, que eram duas mulheres, que as duas conheciam Jesus. Elas criam em Jesus. Então, a Bíblia dá a entender que elas eram realmente mulheres que tinham recebido o Senhor na sua vida. Ou seja, elas tinham sido salvas, porque elas criam realmente que ele era o Filho de Deus, o Messias. Mas as duas se relacionavam de maneira muito diferente. E eu penso que esse texto está na Bíblia não é por acaso, porque a Bíblia fala que enquanto Jesus estava ali, Maria ficava ali desfrutando do Senhor, ouvindo, recebendo. E Marta ficava preocupada com tudo que tinha que fazer. E a Bíblia diz que Jesus perguntou para Marta, por que você está inquieta? É exatamente esta palavra que ele usa para definir a atitude de Marta. O que ele queria dizer com essa questão de estar inquieta? Que ela estava preocupada. É interessante porque Jesus não falou de maneira negativa para Marta. Olha, para de fazer o que você está fazendo. Não. Ele não falou para ela parar. Ela poderia até continuar preparando a comida, como ela disse. Fala para Maria vir me ajudar. Mas ele disse o seguinte, você pode continuar aí na cozinha fazendo tudo que você está fazendo, mas você não pode ficar com essa agitação interior. Você pode desfrutar de tudo que eu estou falando, ouvindo daqui, mas ter e receber da mesma maneira que Maria. Percebe? Então não é o fazer em si. Não é o tanto que você trabalha. Porque senão eu penso que as mulheres sempre pensam assim, que a vida do outro é mais fácil, né? Não, eu tenho tantos filhos. Não, mas o meu trabalho. Não, mas a minha casa. É verdade. Mas será que se fosse diferente, você não ficaria assim? Porque eu penso, muitas pessoas que são bem de vida, que têm uma situação financeira razoavelmente boa, que pode pagar pessoas, empregados, às vezes vivem também assim. É verdade. Agitados, preocupados. Então, vamos falar um pouquinho aqui. Como que nós podemos aplicar isso aqui na vida das mulheres hoje? Porque acho que não basta apenas a gente definir esse esconderijo do Altíssimo. Então, para as Martas e Marias de hoje, né? Como que nós vamos praticar isso aqui? Maria ficou com a melhor parte. O próprio Jesus falou isso para ela. Todavia, eu penso que hoje, para a gente orientar e até mesmo receber esse ensino, despertar fome e sede para que o relacionamento com Jesus altere a nossa vida, altere o nosso interior, o nosso agir, o nosso decidir. Então, eu penso que quando você ouve a palavra, isso te desperta. Então, ouvir com ouvidos de ouvir, né? Ouçam com ouvidos de ouvir. Ouvir já é uma coisa assim, as mulheres têm dificuldade de ouvir. Porque, normalmente, quem fala muito tem dificuldade em ouvir. E é uma coisa comprovada que as mulheres têm uma capacidade maior de falar do que os homens. E muitas falam mesmo. Nem todas usam essa capacidade, mas muitas usam. Então, quando você fala muito, você já tem mais dificuldade para ouvir. Não é verdade, Maria? Então, seria, no caso aqui, uma disciplina? Ouvir mais? Eu ia falar sobre isso. É uma questão de... É uma atitude, né? De você... até não tem como a pessoa parar de fazer. Como assim? Então, agora eu vou parar tudo? Porque a impressão que dá é que Maria literalmente parou. Porque a Bíblia fala do verbo quedar, né? Maria quedava-se. Foi mesmo. Maria, então, parou. Isso é um aspecto, pastora Márcia, de ouvir. Nós temos que fazer tudo, tem que cuidar de filho, de casa. Eu sou assim, quando eu vou fazendo, eu vou ouvindo. CD no carro, rádio, internet, live, eu vou ouvindo, vou mexendo. Mas tem uma hora que eu fico parada, eu tenho que parar para ir ali para os pés do Senhor. E é nesse momento que eu não vou falar nada. É nesse momento que eu vou ficar quieta e aí o Espírito é quem vai falar. Se nós não tivermos essa atitude de parar para ouvir, nós não vamos entrar no esconderijo, não vamos permanecer lá. Então, eu aprendi muito essa questão de falar menos e ouvir mais, até com Salomão, né? Que ele pede sabedoria para Deus. E ali, a sabedoria ali implicava mesmo... Um coração que ouve. Um coração que ouve aquela palavra. Então, esse ouvir com o coração, eu acho que isso aqui faz toda a diferença. Porque às vezes a gente fala ouvir,
E às vezes as mulheres pensam, ouvir o quê? Ouvir a palavra? Coração, Acho um né? coração. É Verdade. ter um coração aberto para ouvir. Porque quando você desenvolve esse coração para ouvir, você vai crescer. E vai receber, Eu compartilhei aqui agora mesmo a respeito de uma admoestação, mas assim, de uma maneira bem sutil, que no início do meu casamento, meu esposo disse para mim, olha, não seria melhor você então tirar algumas coisas para você não ficar tão agitada, tão ansiosa? Mas na minha imaturidade, o que eu disse? Não, eu não posso abrir mão de nada. Será que era verdade? Hoje eu olho e falo assim, mas é claro que eu poderia. Mas naquele momento ali, eu não ouvi o que ele falou. E eu acho que isso é um grande defeito que as mulheres têm, as mulheres cristãs, que elas não ouvem o que os maridos falam. Ignora. Mas muitas vezes os maridos falam da parte de Deus. Sim. E a proteção, E ela né? não ouve. Proteção para E é ela. sábio. Porque não tem um coração para ouvir. E eu penso que é o caso de Marta, que Jesus falou com ela, mas ela não ouviu. Ela não ouviu, ela continuou agitada. Por isso que Maria recebeu mais, porque ela parou para ouvir. Agora, eu queria associar essa questão do ouvir também e do esconderijo do Altíssimo, como nós estamos falando aqui, em relação à oração. Você estava falando, Marília, sobre orar. O tempo de oração faz diferença para a pessoa entrar no esconderijo do Altíssimo? O que você acha, Valéria? Eu acho que sim. Eu estava me lembrando, vou compartilhar uma experiência pessoal. Eu sempre orei e a questão de ter que parar um dia para entrar nesse esconderijo ou para você se dar conta de que você está nele. Eu sei que eu sempre preciso de pelo menos 1 ou 2 vezes na semana levantar um altar lá na minha casa, no meu quarto. Eu tenho um quarto de oração lá que tem um puff, que eu sento nele e eu percebo assim que é nítido a forma como eu entro naquele quarto e a forma como eu saio dele. É nítido como que o Senhor, através do Espírito Santo, consegue ministrar ao meu espírito. Eu acho que é aquele tempo que eu paro para ouvir a Deus. Você estava falando aí de quarto, eu me lembrei de um filme recente, que ele é produzido, inclusive, por pessoas cristãs, para falar a respeito do poder da oração de guerra. Chama Quarto de Guerra. Muito bom. Não sei quantos viram, mas é um filme também que eu recomendo você ouvinte, né? Se você não viu, você assistir, porque ele traz exatamente esse princípio, né? Quando você separa um tempo para orar, e para também se relacionar ali com o Senhor, Deus vai comprar a sua causa. Isso. Oh, glória. Deus já conhece os seus problemas, mas Ele espera que você o procure e peça ajuda. Então, essa questão aqui de ficar agitado é inevitável que isso venha acontecer. Às vezes, um almoço que atrasa pode tirar a sua paz ou estragar o seu dia, dependendo do seu temperamento ou como você lida com essas circunstâncias. Mas, se você tem um tempo, principalmente pela manhã, antes de fazer todo o trabalho que você precisa fazer durante o dia, mas se você tem aquele tempo ali, como você mencionou, né, Valéria, um lugar que você possa ir e falar e orar e declarar a palavra, isso vai fazer muita diferença. Agora, eu creio que o tempo de oração, ele faz diferença sim, para entrar no esconderijo do Altíssimo. Faz, pastora, porque eu sou muito do que eu como. Né? Até as nutricionistas falam isso, né? Sua pele é rosadinha porque você come muita cenoura, come muitas verduras coloridas. Minha vida espiritual também se relaciona ao que eu estou comendo. E como que eu como? A Bíblia fala que eu me encho de fé falando salmos, entoando hinos. Quer dizer, eu tenho que ir para a presença de Deus para fazer essas coisas. E à medida que eu vou para a presença de Deus, eu vou me enchendo. Amém. E se eu estou cheia, eu vou alimentar a minha fé. Eu vou crer que eu estou no esconderijo e eu vou ter paz. Né? Aquela inquietude que está no meu espírito vai passar. Amém. Eu penso assim, nós mulheres, hoje não vamos falar muito de mulher, né? Tem algumas perguntas aqui dos ouvintes, nós vamos responder daqui a pouco, mas nós gastamos tempo cuidando do corpo, tantas coisas, né? Normalmente as mulheres brasileiras, elas têm o hábito
de ir no salão toda semana. Fazer a unha, ou pintar o cabelo, ou outro tipo de serviço. Então, você gasta ali pelo menos 1 hora e meia no salão toda semana. Será que você ora isso por semana? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu fiz essa pergunta para mim mesma há muitos anos atrás. E eu falei para o Senhor, eu me recuso a cuidar mais do meu corpo do que do meu espírito. Amém. Eu não vou gastar mais tempo cuidando do meu corpo do que do meu espírito. Eu vou dar mais tempo alimentando o meu espírito, exercitando a minha mente. Aleluia. Mas também vou continuar cuidando do meu corpo, porque eu sou tudo isso. Então, eu acho que nós precisamos mais desse verdade, equilíbrio. É verdade. E eu gostaria de continuar falando a respeito, né, do assunto de hoje, que é o esconderijo do Altíssimo, como entrar no esconderijo do Altíssimo, mas abordando mais ainda essa questão da oração. Não apenas o tempo da oração, mas a maneira de orar. Porque a Bíblia fala a respeito desse esconderijo. E ela, de fato, nos traz uma direção para que nós possamos estar lá, permanecer lá e conhecer o Senhor. Porque nós seremos abençoados. Amém. Nós vamos para um pequeno intervalo e nós vamos voltar falando desse assunto. Como entrar no esconderijo do Altíssimo? É um lugar? É um tempo? É uma atitude? O que significa isso? Estamos de volta hoje falando sobre como entrar no esconderijo do Altíssimo. Essa é uma expressão que nós encontramos no Salmo 91. E diz que o que habita no esconderijo do El Elyon, ele pode descansar à sombra do El Shaddai. Isso é tremendo. Nós encerramos aqui o primeiro momento do nosso bate-papo falando sobre a relação desse esconderijo do Altíssimo com a oração. Então, você está, na verdade, o tempo todo no esconderijo do Altíssimo. Não apenas quando você ora. Mas é claro que a oração, ela também é uma forma de você estar ali e desfrutar da sombra do Onipotente, do Altíssimo, do Senhor. E eu gostaria de dar continuidade ao que nós falamos sobre a oração. A maneira de orar, ela define se alguém desfruta ou não do esconderijo do Altíssimo. Pastora Valéria. Então, eu estava até vendo com as irmãs aqui. Olha, quando você tem um relacionamento com Deus, que você realmente tira um tempo para orar, o próprio Espírito Santo vai te ensinando como orar. E você, é interessante, Deus, ele te considera na sua singularidade. Né? O princípio da individualidade. Tem pessoas que ela não consegue desligar a mente para orar. Eu quero desafiar você que está nos ouvindo, descobre a sua forma de entrar no esconderijo e de que você se veja lá. Eu, por exemplo, eu começo os primeiros minutos, os primeiros 15 minutos, eu leio a Bíblia em voz alta. Por quê? Porque dessa maneira, é impressionante, eu consigo desligar de tudo e me conectar com o meu espírito. Eu fico percebendo o mundo espiritual. Meu esposo já canta, ele pega o violão, ele toca, ele canta. Depois daqueles 15 minutos que ele está cantando, é impressionante como que a oração dele enche a casa, parece um incenso. Então, assim, você tem que descobrir. Mas, pastora, como que eu vou descobrir? Começa, amada. Começa a orar. Sabe? Começa a declarar salmos, começa com louvor. O Espírito Santo, ele te ensina todas as coisas. Ele vai te ensinar a se perceber debaixo das asas do Altíssimo. Pastor, eu aonde acho ninguém te vê. Aonde o Espírito Santo prescruta o seu espírito. Aleluia. A senhora falou no bloco anterior a respeito de que muitas pessoas gastam 1 hora e meia cuidando do corpo, né? E às vezes não tem esse tempo para cuidar do espírito. Muitas mulheres, né? Principalmente. Principalmente as mulheres. E muitas vezes ela prioriza esse cuidado do corpo por causa de um prazer. Ela tem prazer em fazer isso. Ela tem prazer em estar fazendo as unhas, em arrumar os cabelos. Mas hoje nós precisamos descobrir o prazer de estar diante do Senhor. Né? Porque existe um prazer ali, uma alegria, um deleite, um desfrute. Eu me lembro que no início da minha vida espiritual, eu achava muito difícil orar.
Porque para mim não era prazeroso, né? Eu ia para oração e falava, gente, eu tenho que orar. Olhava no relógio, não passava. A minha lista de pedidos já tinha acabado. Só que eu descobri que orar não é colocar lista diante de Deus. Não é trazer demandas diante do Senhor. Eu posso fazer isso, mas é desfrutar da presença de Deus. Porque se eu desfruto, eu quero ir para lá. Né? Eu acordo de manhã, eu falo, gente, eu preciso ir lá, passar lá primeiro, né, no meu cantinho, para estar com o Senhor. Eu acho que às vezes elas precisam descobrir esse prazer. É verdade. O Espírito Santo, ele não nos força a orar, mas ele espera que nós oremos. É verdade. É verdade, anseia por isso. E essa é o que a pastora Valéria falou, de começar ali, né, com uma atitude de confessar. Eu gosto muito de sempre começar meu tempo de oração confessando a palavra, porque é o que Deus diz. Então, quando você liberar aquilo que Deus diz, o próprio Deus vai gerar fé. Que a Bíblia não fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Então, é muito difícil. Às vezes você sai ali desse âmbito, né, natural, de menino, de casa e tudo, para entrar numa outra esfera, numa outra dimensão sobrenatural, que é o quê? Espiritual. Então, eu acho que essa medida, né? A pergunta é a maneira de orar. Sim, eu acho que a primeira coisa, você entrando, falando o que Deus diz. Que quando você confessa a palavra, a palavra tem poder. Amém. A palavra quebra cadeias, a palavra liberta. E aí, uma vez que você confessou a palavra, eu acho que o próprio Espírito, né, pastora? Mas às vezes eu já fui para meu tempo devocional com a lista, como a pastora Dalva falou. Mas chegou lá, Deus mudou tudo. Aí eu comecei a orar, eu ia orar pelo discípulo, comecei a orar por filho, eu ia orar pela igreja aqui, comecei a orar pela igreja de outro lugar, porque o Espírito Santo, ele toma liberdade, né, para nos guiar em oração. Amém. É verdade. E a Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você coloca as coisas de Deus como prioridade, orar por aquilo que Deus quer que você ore, aqueles alvos de oração da sua lista, ele vai cuidar de um por um. É verdade. Um por um. É verdade. Então, ser guiado por Deus na oração também é muito importante. Por que eu pergunto essa questão da maneira de orar? Porque descobrir como entrar no esconderijo do Altíssimo não é uma fórmula. É uma experiência. É verdade. Aleluia. Então, muitas pessoas às vezes falam, não, mas eu oro todo dia, eu tenho meu momento de orar. Não, eu declaro a palavra. Mas ela entra para a oração, faz tudo isso e sai a mesma coisa. Não muda, né? Então, é capaz de declarar o salmo inteiro e depois termina e aí volta e começa a murmurar, a reclamar. Começa a ter uma postura de mau humor dentro de casa, de agir com dureza com as pessoas. Então, o que mudou? Se você experimenta o esconderijo do Altíssimo, algo precisa ser acrescentado na sua vida. Se você estava mal-humorada, você tem que sair de lá bem-humorada. Exatamente. Se você estava preocupada, você tem que sair ali aliviada. Aleluia. É verdade. Porque você experimentou algo diferente. É experimentar o Altíssimo, o Todo-Poderoso, aquele que cuida de você. E essa experiência diária, ela nos transforma, né? Isso é muito poderoso. O texto fala a respeito das asas. E eu queria até falar dessa questão das asas também. Como é que é essas asas? Tem até uma pergunta aqui do ouvinte, porque às vezes nós mencionamos apenas o termo bíblico, e a Bíblia usa, né, desses termos para simbolizar uma experiência espiritual. E no Salmo 91 fala de estar debaixo das asas, que é o meu refúgio. Ou seja, está falando de proteção, que é um refúgio. O que seria, então, eu realmente me colocar ou me ver debaixo das asas? Pastora, eu tive tanta clareza desse texto como eu nunca tinha tido na minha vida. Eu declarava Salmo 91 debaixo das suas asas. Eu pensei, aquela imagem, né, das asas, assim, como se fosse uma galinha que tem asas. Mas a Bíblia fala disso. A Bíblia fala que lá no tabernáculo, né, na parte do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, a tampa da arca era o propiciatório, que tinha 2 anjos, um olhando para o outro. E ali a Bíblia fala o seguinte, né, que
a Arca da Aliança, ela era santa porque estava no Santo dos Santos, ela tipifica o Senhor Jesus. Era ali que se ofereciam os sacrifícios. Então, ali, o sangue, ele era aspergido naquele lugar. E é tão interessante que a Bíblia fala lá em Êxodo 25, 22, que era ali que Deus falava com Moisés, né? Aqui, ó, ali virei a ti de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que tinham as asas, que estarão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Era lá naquele lugar que tinha proteção. Por que tinha proteção? Porque o sangue estava lá. Então, quando o sumo sacerdote ia, espiava o pecado, ali o Senhor tirava a culpa, tirava a condenação. E aquilo ali trazia o quê? Trazia aquela sensação de liberdade para as pessoas. Mas para nós também é hoje. E aí o pastor Aloysio coloca aqui de João 20, 11 e 12, quando Maria entra no túmulo de Jesus para ver onde ele estava, se ele estava lá, o que tinha lá? 2 anjos. Que coisa interessante. Um na cabeceira e outro nos pés. É justamente a mesma imagem ali do Santo dos Santos. Porque que quando Jesus ressuscitou, ele encerrou de uma vez por todas o pecado, a condenação, e ali há proteção. Aliás, ali fora, além da culpa que é removida, ali há proteção por causa do sangue, né? É tremendo mesmo. É muito tremenda essa relação. Dentro disso que a pastora Marília falou da Arca da Aliança, que na tampa da arca tinha os 2 anjos com as asas, né? E isso aponta hoje para esse Salmo 91. O que eu achei muito interessante é que dentro da arca haviam 3 coisas que apontavam para a rebelião do homem, que eram as tábuas da lei, que apontavam que eles rejeitaram o padrão santo de Deus, o maná, né, que estava lá dentro, que eles rejeitaram o suprimento de Deus, e a vara de Arão, que mostrava a rebelião do homem contra a liderança constituída por Deus. Então, dentro daquela arca, havia pecado. Apontava para o pecado do homem. Mas o Senhor, ele fez algo tão didático que ele colocou a tampa do propiciatório, onde era aspergido o sangue, né, que apontava para Cristo, e as asas que apontavam para o Senhor, protegendo e olhando para o homem, mas não vendo o pecado do homem, mas vendo o sangue do Cordeiro. Aleluia. Interessante. Eu quero usar isso aqui, eu sei que você vai acrescentar, Valéria, e colocar aqui também a pergunta de uma ouvinte, porque tudo isso aqui tem um significado maravilhoso, muito tremendo poderoso na nossa vida. Que ela diz assim, o Salmo 91 fala de esconder debaixo das asas. Mas eu não consigo imaginar que asas seriam essas. É uma pergunta bem simples, mas importante. Sim. Porque nós estamos falando aqui desse significado espiritual. Queria que você acrescentasse também, Valéria, e já respondesse aqui para essa ouvinte, para que ela pudesse realmente aplicar isso na sua vida, né? Que asas são essas? A promessa de Deus é que nós estamos cobertos debaixo dessas asas. Né? Essas asas, no Velho Testamento, embora as irmãs ministraram aqui sobre o tabernáculo, sobre a arca, vocês ministraram com a lente, com o óculos do novo, com Cristo. Quando você acha Cristo no Antigo Testamento, significa que você está lendo a Bíblia da maneira correta. Porque todo o Testamento Antigo e Novo é palavra de Deus. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo, uma dispensação. Nós estamos em Cristo. É a dispensação da graça. A graça é Cristo. O favor é o Espírito. A fé é um Espírito. Então, assim, vocês foram descortinando Cristo lá na arca. Então, esses anjos, essas asas, é o sangue de Jesus que está protegendo, que está cobrindo ali os pecados, como a pastora Dalva falou. E quando o Senhor, Deus Todo-Poderoso, relaciona conosco, quando Ele olha, Ele vê Cristo. Estar debaixo das asas é estar coberto com esse sangue de Cristo. É estar em Cristo. E é o mesmo sangue que estava nos umbrais da da porta da casa do povo de Deus, que livrou o povo da morte. Não é interessante? Então, tudo remete ao sangue. Tudo remete a Cristo. Interessante que eu li um livro esses tempos atrás, não sei se é Uma Vida Cristã Normal, e o primeiro capítulo dele falava só sobre o sangue. Falava sobre o sangue, falava sobre o sangue. Eu falei, gente, eu nunca vi tanta coisa sobre o sangue. Eu achava que eu já tinha ouvido tudo. Mas era tão profundo. Mas uma frase daquele livro destacou para mim, eu entendi.
Não que eu descobri tudo, mas eu entendi o principal. O sangue satisfez a Deus. Acabou. Deus está satisfeito. Não tem mais nada que a gente possa fazer. Nós temos é que nos ver debaixo do sangue. Quando a senhora falou que é posicional, o esconderijo do Altíssimo é um lugar, é uma posição, mas também é uma disposição. Quando eu me disponho a acreditar e a me colocar, é como se eu estivesse me amoldando, eu vou lá para debaixo daquelas asas, em oração, na palavra, me expor na pregação, indo para o culto, tendo comunhão, confessando. Isso é estar debaixo das asas. Apropriação, né? Quando você se apropria. As asas nos fala de proteção. Proteção. Assim como o sangue também nos fala de proteção. Exatamente. Isso. Eu gostei muito de uma frase no livro que diz assim: o esconderijo do Altíssimo é o trono da graça. Isso. Também. Uma forma essa bem frase. simples e verdadeira de definir o que é o esconderijo do Altíssimo. É o trono da graça. Então, quando vocês estavam falando aqui a respeito do propiciatório e o significado, né? Porque o propiciatório também é um quadro do trono da graça. É verdade. Porque é a graça do Senhor nos alcançando, que vem para cobrir todo o pecado do homem, toda injustiça, toda condição, toda separação de Deus. Então, a graça do Senhor ali é expressa. Então, o Senhor, na verdade, a Bíblia fala que havia uma parede de inimizade, né, que separava o homem, mas que nós fomos aproximados. Então, eu penso que nós fomos aproximados Isso é igual muito poderoso. uma águia, assim, puxa os filhotes com a asa. Né? A galinha, a Bíblia usa a imagem, né, da galinha com os pintinhos, mas a águia, ela tem uma asa maior, né? Então, ela puxa, assim, os filhotes e ela asas. cobre. Aleluia. Ou seja, esses aqui você não toca. Amém. Né? Então, essa proteção, acho que é isso que nós precisamos saber. As asas nos cobre, nos protege, de maneira que o diabo não pode, de maneira alguma, nos tocar. Amém. Pastora, em Hebreus 4,16 fala que nós, por isso mesmo, que esse véu que separava já não separa mais. Portanto, nós podemos nos achegar confiadamente. Eu amo essa palavra. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, significa que eu posso ir confiadamente, não confiada na minha performance, no meu acerto, né, na minha perfeição, né, naquilo que eu posso fazer, mas confiada no sangue. Então, quando nós temos essa revelação, nós vamos para a presença de Deus, confiados 100% no trono da graça, confiada nesse sangue, né, que é o sangue de Jesus, que é perfeito. Eu não sou, mas Ele é. Está sobre mim. O Salmo 91, quando ele fala do esconderijo do Altíssimo, ele também nos mostra como entrar, como desfrutar, como apropriar desse Deus tão maravilhoso, desse Deus todo-poderoso. E uma das coisas que ele diz, no verso 9, fala assim: pois disseste, ou seja, porque você falou, porque você confessou. Então, isso significa que nós temos que não apenas crer, mas nós temos que falar. Não é isso? Então, eu preciso falar. Agora, eu gostaria de colocar aqui também, na vivência aqui das mulheres cristãs. Será que o fato de falar de uma maneira negativa anula a confissão que eu fiz na minha oração? Porque eu posso dizer, na oração, eu faço a confissão. Você mesmo falou, Marília, eu vivo confessando. Né? Então, eu faço isso, uma confissão bíblica, enquanto eu estou orando. Mas depois eu volto ao meu falar normal. Será que uma coisa anula a outra? Porque a Bíblia diz, pois disseste. Né? Disseste o quê? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo os meus problemas? Ou eu estou dizendo a palavra? O que é que eu tenho que falar para que eu possa permanecer no esconderijo do Altíssimo? 2 Coríntios 4,13, pastora fala, eu criei, por isso falei.
Cremos, também falamos. Porque nós cremos, nós também falamos. Eu falo é o que a palavra diz. Não é aquilo que eu sinto, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu vejo. E às vezes, como a senhora perguntou, eu anulo? Às vezes eu anulo o que eu falo, sim. Porque eu não falo o que a palavra diz e nem falo com base na minha fé. Né? Eu falo o que eu estou vendo. E isso, às vezes, anula o que eu creio. Né? Muitas pessoas falam, não, eu creio, estou debaixo do esconderijo do Altíssimo. Mas ela acabou de falar isso, ela começa a falar, mas não é possível, eu vou sair aqui, eu vou ser contaminada, eu vou morrer, eu vou sofrer alguma coisa. Então, ela acabou de desfalar o que ela porque realmente não entende o poder do falar. Não entende o poder da confissão. Não é uma confissão assim de ficar repetindo uma reza, uma coisa nesse sentido. Não, é confessar com fé. Exatamente. É aplicar fé naquilo que você está falando. Esse dizer, isso faz diferença. Muita diferença. Esse falar é a maneira de liberar a fé. Interessante que eu até anotei aqui. Esse falar é confessar e declarar que o Senhor é o meu refúgio. Aí eu faço dele a minha morada. Isso é o que diz a palavra. É a forma da nossa fé ser liberada. Nós precisamos de confessar a nossa fé na palavra, porque esse é o testemunho da nossa boca. Nós temos que colocar o testemunho na nossa boca. E na hora que você fala a palavra de Deus, ela tem poder de mudar as circunstâncias. Interessante que quando você desfala, a sua fé é enfraquecida. Existe uma maneira de você alimentar a sua fé. É falando, é não olhando para o fato, é olhando para a palavra. Porque o falar libera um espírito também, né? Um espírito de Claro. fé ou um espírito de incredulidade. Deus age através da palavra e do Espírito. Exatamente. A união dos dois é que vai gerar o milagre. Exatamente. Então, se você confessa algo na oração, mas depois você desfala, como a Valéria mencionou, é como uma semente. Você põe na terra, depois você tira. Depois você planta de novo, depois você tira. Você não deu tempo para ela germinar. Exatamente. Então, precisa permitir que o Espírito de Deus tenha o tempo necessário para agir. Sabe um quadro que me vem à mente quando nós falamos dessa questão de confessar, como o Salmo 91 está falando, pois disseste, numa equipe de vôlei, por exemplo, um jogo. Tem outros esportes também que acontece isso, mas normalmente eles têm ali um intervalo em que eles têm um momento de falar, de motivar uns aos outros. Então, às vezes o time está perdendo, falta pouco tempo para encerrar. Então, o que eles fazem naqueles poucos momentos que eles têm ali do intervalo? Eles não ficam falando, não, eles estão ganhando, não, mas está difícil demais. Eles não falam isso, é o contrário. Pelo contrário. Então, o técnico vai ali, dá uma palavra de fogo, vocês conseguem, vocês podem, você faz isso. E os outros também motivam uns aos outros. Ou seja, eles falam. Isso. Amém. Porque há poder. No Na hora falar. que você fala, você acredita. Amém. O que faz um time ruim ganhar de um time bom? Normalmente não tem ali... quando o time vai jogar em casa, não é? Eles falam, vai jogar em casa, ele tem, então... A torcida. A preferência, porque ele tem a torcida. O que a torcida faz? Ela sabe que o time dele, Levanta o time. o time dela não é tão bom, não é verdade? O outro é o favorito, mas ela anima, ela fala, ela grita. E, normalmente, quando se joga em casa, ganha. É verdade. Porque o falar gera ânimo. Ânimo, engraçado. Gera fé. A Bíblia fala, tenha bom ânimo. É. Você sabe que a palavra ânimo, no original e no italiano, ela significa ânima, é vida. Anima, Amém. vivifica. Tem uma Jesus coisa que... disse isso. O mundo vai passar por aflição, mas tem de bom ânimo. Eu vi sim. Amém. Voltando à palavra, né? Eu sempre falo isso, que palavras ditas são palavras plantadas. Palavras repetidas, confessadas com fé, são palavras regadas. Amém. Aleluia. São regadas com a vida de Deus, regadas com fé. Eu tenho muito essa prática de confessar a palavra. Aliás, eu tenho uma coleção, eu até penso em escrever um livro sobre isso, né? Para nós, mulheres, de confissão da palavra. Porque a Bíblia ela é tão completa e tão perfeita que ela tem palavra para todas as ocasiões. Então, faça uma coletânea de confissão da palavra para cada área da sua vida.
Então, às vezes, a área, né, de financeira, Salmo 1 fala, tudo que você colocar nas suas mãos vai prosperar. Se é proteção, Salmo 91. Então, eu acho que você encontrar na palavra o que Deus diz a respeito daquilo que você precisa é tão precioso. Porque quando você confessa o que Deus falou e não o que você acha ou o que você fala. E esse poder do falar, pastor, ele tem um poder tão forte de contaminar outros ou contagiar outros, né? Isso. E porque a gente vê em Números 13 como aqueles 10 espias contaminaram as pessoas. Eles, Com palavras. Com palavras. Não somos, eles são grandes, não podemos, não conseguimos, somos como gafanhotos. E as pessoas acreditaram nisso e pereceram. Porque elas acreditaram que o que Deus não queria que elas acreditassem. Apenas Josué e Caleb creram no que Deus realmente poderia fazer e falaram. Né? E a Bíblia fala aqui que neles havia um outro espírito, né? Em Números 14. Que espírito que é esse? Havia neles um espírito de fé. Eles creram na palavra e falaram o que eles creram. E isso tinha poder. É verdade. Agora, é importante entender que você confessa o tempo todo e não Sim. apenas na oração. Sim. Você está confessando mesmo quando você está conversando, quando você está em casa. Você está confessando. Então, você confessa aquilo que você crê e não aquilo que você vê. No caso dos espias que você mencionou, Josué e Caleb, eles nunca negaram que tinha gigante. Exatamente. Eles viram, né? Eles não negaram que eles eram fortes, que os inimigos eram fortes. Sim. Mas eles confiaram no Senhor. Amém. Exatamente. Então, o problema dos outros é que eles não confiaram. Exatamente. E eu penso que um grande problema hoje é esse. Hoje, no nosso meio, é não confiar no Altíssimo. É não conhecer o Altíssimo. Não conhecer. Porque uma outra coisa que o texto diz no Salmo 91 é a questão de conhecer o Senhor. Então, às vezes, você confessa sem conhecer. Mas tem aqueles que conhecem. Conhece por experiência. E eu gostaria de pedir para você, cada uma de vocês, pastoras, para que você pudesse compartilhar rapidamente, não algo muito longo, mas rapidamente, uma experiência em que você conheceu o esconderijo do Altíssimo, que você experimentou e que marcou a sua vida. Nossa, tem tantas, pastora. Mas assim, eu acho que em cada momento da minha vida eu experimentei esse esconderijo numa medida. E experimentei também de uma forma. Né? Quando a gente vê os nomes de Deus, Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Shalom, eu acho que em cada momento que eu preciso, Jesus se manifesta de uma forma, um Jeová na minha vida. Né? Ele é o eu sou. Né? Eu sou tudo que eu preciso. Né? E eu penso que todos esses nomes a gente em algum momento vai experimentar. Mas na minha vida, eu acho que em cada momento que eu experimentei, um dos que marcaram a minha vida mesmo, foi quando eu comecei a experimentar o Jeová que é pai. Eu tinha uma experiência com meu pai natural e que eu trouxe para o meu pai Deus e que era muito ruim assim. Meu pai era muito desligado dos filhos quando a gente era criança. Então eu tinha um entendimento de pai, era um pai assim, cada um com seus problemas, né? Cada um se vira. Mas quando eu comecei a conhecer o meu pai, que é realmente aquele que cuida de mim, que é onde eu posso me esconder, eu tive uma experiência tão tremenda com esse pai, que para mim marcou a minha vida e tudo aquilo que eu faço hoje, eu posso entrar nesse esconderijo, porque eu conheci um pai diferente. Hoje você experimenta realmente um relacionamento de pai. De pai, e posso entrar debaixo dessas asas Amém. do Altíssimo. Isso é tremendo mesmo, Marília. Amém. Eu tive uma experiência, várias, né? Como a pastora Dalva falou, estava me lembrando aqui, foi tão preciosa, do Jeová Jirê, porque já até testemunhei outras vezes que o Naor ficou desempregado há alguns anos, e quando o pastor Luiz, nós começamos a Igreja Videiro, o Naor, né, meu marido, foi o primeiro pastor, né, ordenado. E eu me lembro que nós precisamos deixar tudo, né? Deixar uma empresa multinacional que Deus tinha dado, que era fruto de oração. Ele estava numa posição muito boa lá, ele já tinha sido convidado para ser até gerente regional e ganhar muito bem. E ele até fez os cálculos ali, na época ele ganhava, hoje aí talvez uns 50, 60 mil reais corrigidos. E o pastor Luiz falou, não, preciso de um pastor, e aí era
Ali realmente eu tive que orar e entregando dali aquele Isaac. E o Senhor se manifestou na minha vida como Jeová Jireh. Eu tinha ganhado um carro há um mês, um carro zero. E ali, naquele dia daquela decisão de vir, de deixar para receber 10% do que a gente recebia, eu nem lembro mais quanto, eu realmente tive uma experiência de Jeová Jireh, né? E a gente vendeu esse carro, compramos um carro 1000, reorganizamos a nossa vida. E ali eu falei, Senhor, eu quero experimentar da provisão do Senhor. Né? Então, eu deixei de confiar no natural, naquilo que nós poderíamos fazer para confiar no Senhor, no Jeová Jireh. E nós viemos, ele foi ordenado, e fizemos as nossas contas. E eu quero testemunhar aqui que nunca nada me faltou, nada nos faltou. Pelo contrário, depois dessa atitude no ministério, o Senhor tem nos prosperado. Amém. Né? Por quê? Porque eu confio e confiei no Jeová Jireh e não naquilo que as nossas mãos poderiam fazer. E foi uma experiência marcante na minha vida, assim, que eu ensino Aleluia. isso quando eu testemunho, né? Amém. Aleluia. Amém. Eu também tenho muitas experiências, eu até me converti numa experiência muito forte, que foi o do Jeová, que cura, né? Jeová Rafá? Sim, Jeová Rafá. Rafá. Mas hoje eu também quero dar uma experiência de Jeová Jireh. Eu sempre... Toda mulher deseja ter uma casa boa, uma casa grande, tudo isso. E era uma oração do meu filho para a gente morar em um condomínio fechado. Mas eu não estava orando em si, apenas por uma casa. Eu queria mobiliar o meu apartamento que eu estava morando. Um apartamento muito grande, com muitos cômodos. Eu não tinha armário naquele apartamento. E eu falava, gente, assim, como que eu vou orar por uma casa se eu ainda nem mobiliei o apartamento que eu tenho? Então, assim, primeiro uma coisa tão distante. E um dia eu me lembro que eu falei várias vezes em um almoço de família, eu falei, quando meu marido vender a empresa dele, aí eu vou ter dinheiro para ir morar num condomínio. Caso ele não venda, eu falei para os meus filhos, esqueça, nós não vamos morar em condomínio. Só que eu pus Deus numa caixinha, eu achei que Deus só poderia usar aquele dinheiro, porque a empresa do meu marido realmente vale muito dinheiro, ele não conseguia vender. Então, ou seja, da onde vinha dinheiro, gente? Não tinha como, do olho natural. E eu sei que nós começamos a ir, e eu falei para o Senhor, Senhor, é o seguinte, meu esposo quer tanto essa casa, meu filho quer tanto essa casa, faz da sua maneira, eu vou entregar nas suas mãos. Eu não vou nem mais orar para essa empresa vender. O Senhor é poderoso para nos dar uma casa, independente dele vender essa empresa que ele construiu. Irmãos, para que eu fiz aquela oração? O Senhor soprou um vento lá em casa, que nós vendemos esse apartamento que eu morava, vendemos um outro que eu tinha de quando eu casei, mas ele estava na justiça. E a causa da justiça era impossível resolver. Em 30 dias, nós quitamos o apartamento da justiça com o dinheiro que nós tínhamos, vendemos os 2 apartamentos, demos entrada na casa, quitamos a casa e em 30 dias meu esposo colocou armário na casa inteira. Esse dia, Deus falou comigo claramente, através da boca do meu irmão. Não ache que Deus só vai usar as vias que você conhece para te abençoar. Amém. Então, nesse dia eu descobri, Deus está muito acima do plano do homem. E Ele deu a casa é quitada em um condomínio, em todos os armários. Amém. Amém. Aleluia. Deus é maior do que qualquer circunstância. Amém. Tenho certeza que a vontade de Deus é que você conheça o esconderijo do Altíssimo. E Ele quer revelar a você qual é esse esconderijo. Nós vamos para um pequeno intervalo e vamos voltar com uma palavra falando sobre esse assunto. Como entrar no esconderijo do Altíssimo? Estamos de volta falando sobre o tema Como entrar no esconderijo do Altíssimo. Nós mencionamos aqui no início, no texto que nós lemos, e também durante o bate-papo que tivemos aqui com as pastoras, a respeito do Salmo 91. E eu gostaria de ler aqui alguns trechos desse salmo, para que você possa relembrar o que a Bíblia diz a respeito do esconderijo do Altíssimo. Começa assim o salmo: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio.
Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. O versículo mais adiante diz: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua tenda. Versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, porque conhece o meu nome. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Veja, a Bíblia não diz que você será salvo, diz que o Senhor quer mostrar a sua salvação. Ou seja, você já é salvo, mas Deus quer ampliar a sua visão do que é ser salvo, do que é estar em Cristo. Então ele descreve aqui muitas formas de você experimentar isso. E ele menciona também maneiras distintas em que nós podemos entrar no esconderijo do Altíssimo, que nós podemos também usufruir desse esconderijo. Ora, quando nós falamos de esconderijo, o que lhe vem à mente? Bem, na minha mente vem um esconderijo, um lugar seguro, um lugar onde eu posso me esconder. Eu me lembro da minha infância, na nossa casa, nós morávamos numa cidade interior e tinha um quintal muito grande, uma árvore muito grande, e nós então construímos uma casa na árvore. Nós éramos 7 irmãos e é claro que não era uma casa como nós vemos hoje, com parede, teto, janela, mas era a nossa casa, era o que nós conseguimos construir ali com o que nós tínhamos. E aquilo ali tornou-se um lugar onde nós íamos individualmente, né, porque não cabia os 7 filhos, mas a gente ia também, às vezes para chorar quando um levava uma surra, ou então quando queria ficar sozinho. E isso é algo que faz parte das lembranças da minha infância. E quando eu falo de esconderijo, isso me vem à memória, porque é um lugar secreto, é um lugar de proteção, é um lugar onde você se sente seguro, onde às vezes você pode chorar sozinho. E eu penso que isso também se aplica nesse momento aqui, em que a Bíblia fala de estar no esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo é o El Elyon, ou seja, é o lugar mais alto, ou é aquele que é o mais alto de todos. E esse esconderijo refere-se à pessoa de Cristo. Mas como que eu faço isso? Sabe, a maneira, acho que mais simples e mais verdadeira de falar para você como entrar no esconderijo do Altíssimo é voltando-se para o seu espírito. Talvez você ainda não sabe como fazer isso, mas olha, o espírito é o lugar onde Deus habita. Então, uma vez que você aprende a perceber o seu espírito e a ser guiado pelo seu espírito, você vai ter mais facilidade para usufruir das bênçãos de Deus e para entrar nesse esconderijo. Porém, eu quero mencionar aqui 4 coisas que o Salmo 91 menciona e ensina de maneira prática, para que você possa diariamente experimentar desse esconderijo. E a primeira delas é descansando. O Salmo diz assim: cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. Por que você vai estar seguro? Porque você vai descansar. Ou seja, então aquele que habita no esconderijo, ele descansa, porque ele se sente seguro. As asas nos falam de proteção. Nós somos guardados no esconderijo do Altíssimo quando somos guiados debaixo de suas asas. A Bíblia menciona em Mateus 23, no versículo 37, uma ilustração. Deus lança mão aqui da experiência ali da galinha com os seus pintinhos para mostrar como que Deus age em relação aos seus filhos, para proteger. O texto de Mateus 23, 37 diz assim: Jerusalém
que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados? Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Jesus disse isso. E ele, então, está referindo aqui a galinha e os seus pintinhos, para mostrar que, na verdade, é assim que Deus age com os seus filhos. As asas nos falam de um lugar seguro, nos fala de uma proteção, nos fala de confiar nele. Então, estar debaixo das asas é estar protegido o tempo todo. Então, desde o momento que você nasceu de novo e recebeu a Jesus na sua vida, você foi colocado debaixo das asas do Altíssimo. Então, você está lá, é algo permanente. Então, estar debaixo das asas é algo que você desfruta o tempo todo. Não que você tem que estar ciente disso o tempo todo, mas é uma experiência contínua. Lá em João 10, 28, diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha, Jesus disse que ninguém pode arrebatar, ou seja, tomar pela força, tirar você das mãos de Deus, ou tirar você desse lugar de proteção, porque você está guardado. Sabe, quem garante isso é o Altíssimo, é o Todo-Poderoso. Por isso você pode confiar, por isso você pode descansar. Quando a Bíblia fala que você pode descansar, você pode ter certeza que é como um guarda-costa que trabalha 24 horas por dia. Ele não dorme, ele não vacila, ele está o tempo todo te vigiando. Esse é o Todo-Poderoso, esse é o El Shaddai, que o Salmo 91 descreve. Sabe, assim como Deus lança essa imagem, né, dos pintinhos ali, estando debaixo ali das asas da galinha, eu penso também que é a mesma experiência de uma criança, que às vezes ela tem um pesadelo durante a noite e ela então vai para o quarto dos seus pais e ela então fica ali, né, debaixo das cobertas, sentindo a proteção dos pais, e aí ela dorme tranquila. Por quê? Porque ela se sente segura. Porque na hora que ela descansa, ela então relaxa. Porque ela percebe que aquele lugar ali, ele é seguro. Sabe por que muitas vezes você não consegue descansar? Porque falta você apropriar dessa palavra que a Bíblia diz que é verdade. Essa sensação de paz, ela está acima das circunstâncias. Você não precisa ter todas as circunstâncias alinhadas, perfeitas, tudo funcionando bem para sentir paz. Não. O que as asas servem? Qual a utilidade de asas? Nós não temos asas, mas muitos animais têm. As asas é para voar. Então, quando fala de asas também, eu penso que nos dá essa sensação de estar por cima, de voar acima das circunstâncias. Porque isso nos fala também de superar problemas, conflitos. Olha, entenda uma coisa, querido irmão, querida irmã. O mundo, ele pode estar em pânico, com medo de uma praga ou de perder o emprego, mas o Senhor nos sustenta com plena saúde e prosperidade. Esta é uma verdade. Quando você entra no esconderijo do Altíssimo, você descansa a sua alma. Descansa a sua alma. É isso que Deus quer que você faça nesses dias e durante toda a sua vida, porque Ele vai cuidar de você. Ele é o Altíssimo. Mas o Salmo 91 também fala a respeito de confessar. Então, para você entrar no esconderijo do Altíssimo, você precisa aprender a descansar. Mas para você entrar também, você precisa aprender a confessar, a falar. Ou seja, várias passagens bíblicas mostram o poder da confissão da palavra. Deixe-me citar algumas aqui para você. O próprio Salmo 91, ele diz: pois disseste, fizeste do Senhor a sua morada, o seu refúgio.
Lá em Romanos 10, 9 diz: se confessarmos com a nossa boca, então nós vamos ser salvos. Em Marcos 11, 23 diz assim: se disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, assim será. 2 Coríntios 4, 13 afirma: eu criei, por isso eu falei. Olha, percebe? Todas essas passagens, elas falam de confessar, de falar, mas não aquilo que você vê, falar aquilo que é verdade. Entenda algo. Quando nós falamos de confessar, você não vai confessar para ser uma verdade. É o contrário. Você confessa porque já é verdade. Você vai confessar para que se torne uma realidade na sua vida. Jesus, quando venceu Satanás, ele o fez através da palavra. A Bíblia diz que Jesus, ele disse por 3 vezes: está escrito. Então, ele usou a palavra. Ele não disse para o diabo a respeito da sua identidade, ele não tentou argumentar, dizendo que o diabo estava enganado. Não. As 3 vezes ele disse: está escrito. Agora, se o próprio Jesus, Filho de Deus, precisou usar a palavra para vencer o diabo, quanto mais nós. Percebe? Confessar é algo poderoso. Quando você confessa, você não apenas entra no esconderijo do Altíssimo, mas você permanece lá. Porque cada vez que a sua mente é atacada por um pensamento contrário à palavra, um pensamento mau, ou com coisas ruins, você lança mão da palavra. 1 Pedro 1,3 diz assim: cingindo o seu entendimento. Olha, cingir o entendimento fala da mente. Entendimento é algo que acontece na sua mente. Isso significa que você precisa cingir, ou seja, você precisa proteger, você precisa guardar a mente para não ficar pensando em coisas ruins e não permitir também pensamentos de morte, mas encher a mente de pensamentos de vida. Então, quando você vai fazer algo, uma reunião de família, começa a pensar que vai ser bom, começa a pensar que vai ser alegre, começa a pensar que vai ter um ambiente propício ali até para você testemunhar a palavra. Às vezes são pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Então, comece a pensar em coisas boas e não o contrário. Percebe? Então, é um exercício, é uma disciplina que você aprende. Percebe que quando você faz isso, você está entrando no esconderijo do Altíssimo, você está se esforçando também para permanecer ali nesse lugar de descanso, para que a sua alma não fique agitada. Então, você também confessa. Aí, quando você fala, você descansa, porque você crê. Sabe uma forma de você confessar também, não apenas falando, é louvando. O louvor, ele tem poder. Lá no Salmo 8:2, diz que da boca dos pequeninos suscitaste força. Força para quê? Para vencer os inimigos. Mas Jesus citou esse versículo quando as crianças estavam cantando e dizendo para ele: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus então diz assim: porque da boca dos pequeninos suscitaste o perfeito louvor. Olha, Jesus, ele mudou a palavra força para louvor, porque o significado é o mesmo. Porque quando você louva, você se enche de força. Você é fortalecido. O louvor, ele tem esse poder. Ele tem o poder de revigorar as suas forças espirituais. É uma maneira de você confessar a palavra. Então, louve.
Tem tantos cânticos em que você pode cantar, não apenas por causa da melodia ou porque você gosta deles, mas também para confessar a palavra. Tem um cântico antigo, eu gosto muito dele e gosto também de cantar no meu momento de devocional, que diz assim: então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. Quer dizer, você está declarando como Deus é grande. Ali você está declarando o poderoso, o El Shaddai. Sabe, isso é bom, isso fortalece a sua fé. Então, você entra no esconderijo do Altíssimo, quando você descansa, mas também quando você confessa. E pode ter certeza de uma coisa: quando você confessa, você dá legalidade para o Espírito de Deus agir na sua vida. Então, quando você vai orar pelo seu marido, como é que você faz? É uma pergunta muito recorrente. As pessoas me falam: pastora, faz uma confissão aí pra gente. Olha, não tem problema nenhum em fazer confissão e escrever um livro sobre isso ou passar escrito. Nós fazemos isso normalmente no jejum, confissão da palavra. Mas deixa eu falar algo para você. Você tem um livro escrito de Gênesis a Apocalipse para você confessar. Por que você não pega ali os salmos e começa a aplicar na sua vida? Abra sua boca. Então, se você quer orar pelo seu marido, confesse a palavra. Você pode começar falando o Salmo 128, que diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo lhe irá bem. Começa falando isso: o meu marido é um homem bem-aventurado, o meu marido é um homem que teme ao Senhor. Eu declaro que ele vai trabalhar, ele vai ganhar bem, ele vai ser próspero, ele é um homem feliz e eu também sou feliz, tudo vai bem. Percebe? Porque o texto já está dizendo. Quando você confessa, você dá legalidade ao Espírito Santo para agir na sua vida. Acredite. Então, como que eu vou orar pelos meus filhos? Declare a palavra. O Salmo 128 continua dizendo: seus filhos são como rebentos da oliveira, sentados ao redor da sua mesa. Então você vai falar: os meus filhos são rebentos da oliveira. Eles são jovens, mas eles são fortes, eles são cheios de vigor, eles são abençoados, eles são cheios de vida. Você está declarando a palavra e você está dando a oportunidade para o Espírito Santo agir na sua vida. Sabe o que acontece? Depois que você fala a palavra, você descansa. Porque você sabe que não depende de você. Não é você que vai fazer cumprir essa palavra. É o próprio Deus. E Deus vai agir em linha com aquilo que Ele mesmo falou e que você confessou. Amém? Não fique preocupado por coisa alguma. Lá em Mateus 6, no versículo 26 a 28, diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis mais vós do que as aves? Olha a pergunta que o Senhor Jesus falou. Gente, eu cuido das aves, eu cuido de tudo. Você não vale mais do que isso? Ele está falando aqui para você não ficar preocupada com o que você vai comer. E ele continua dizendo: por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pegue esta palavra, aproprie-se dela. Quando você confessa, Deus trabalha por você nas mínimas coisas, porque Ele é fiel. Mas o texto diz também no Salmo 91 que uma forma de você entrar no esconderijo do Altíssimo é conhecendo o nome do Altíssimo. Conhecer o nome de Deus. Altíssimo é um dos nomes de Deus. É o Elion. Agora, conhecer o nome significa experimentar. Fala de experiências pessoais que nós temos com o Senhor. Não é apenas decorar o nome, saber todos os nomes de Deus. Isso tem o seu valor, mas conhecer está falando que você já provou dele, que já teve circunstâncias específicas na sua vida em que você percebeu que aquele nome
que aquela pessoa se revelou a você. Sabe? É um perfil do caráter de Deus. Entenda uma coisa, o nome de Deus abre portas. Tem nomes que abrem portas, não é? Eu não sei qual é o seu sobrenome. O meu sobrenome é Silva. Então é Aloysio Silva, Márcia Silva. Não é um nome assim realmente muito famoso, muito comum. Mas o nome de Deus abre portas. Normalmente, quando nós saímos para alguns lugares, o Aloysio é uma figura muito conhecida e as pessoas às vezes o conhecem até pela voz, porque ouve muito as suas palavras. E eu me lembro uma vez eu estava numa loja comprando algumas coisas para minha casa e a pessoa vendedora era crente e ela me perguntou, eu falei, que bom. Ela falou, você é da videira? Eu também sou da videira. E fica por aí mesmo, eu não falei mais nada sobre isso. Eu sei que num determinado momento, antes de fechar a compra, eu falei, não, espera um pouquinho que eu preciso ligar para o Aloysio. Mas eu falei rapidamente assim, sem pensar. E na mesma hora o vendedor disse assim, Aloysio? Pastor Aloysio? Aí eu falei, ai meu Deus. Dei um fora, né? Dei uma gafe. E aí eu falei, sim. Ele falou, a senhora é esposa do pastor Aloysio? Eu falei, oh Deus. Né? Aquilo que eu temia aconteceu. Eu falei, sim, eu sou esposa do pastor Aloysio. Mas aí o tratamento mudou completamente. Quer dizer, o nome, né, mudou completamente ali todo o contexto em que eu estava vivendo. Percebe? Nomes abrem portas. O nome de Deus, ele vai abrir portas para você. E Deus quer abrir essas portas. Mas você precisa aprender. Você precisa ter essas experiências. Sabe, ouvir testemunhos é muito bom. Quando nós ouvimos testemunhos de livramentos, a nossa fé aumenta. Mas quando você tem a sua própria experiência, é diferente. Pois você não precisa que ninguém te explique sobre o que Deus é ou o que Deus pode fazer. Porque você sabe de experiência própria. Sabe uma coisa que foi um problema na vida de Eva, lá no Éden? É que ela apenas ouviu, mas ela não conheceu a Deus. Então, ela ouviu certamente, por parte do seu marido, a ordem que Deus deu. Mas ela não ouviu Deus falando diretamente. Então, ela não teve uma revelação, ela teve uma comunicação, ela foi comunicada. Mas ela poderia, sim, conhecer o Senhor, se relacionar com o Senhor diretamente. Ela apenas não fez. Então, como ela tinha apenas uma informação, ela não pôde realmente experimentar o Senhor e ela duvidou do amor de Deus, ela duvidou de quem era. Que não seja essa a sua experiência. Que você não tenha uma vida ou um relacionamento superficial com Deus dessa forma. Que você apenas ouça, mas que você não entende o que é Jeová Jireh, o que é o Altíssimo, o que é o esconderijo do Altíssimo. Não. Não tire conclusões precipitadas de circunstâncias a respeito de quem Deus é. Vá para o Senhor e fala, Senhor, revela a mim, mostra para mim. Sabe, o Salmo 23, ele mostra vários nomes de Deus. Ali nós vemos Jeová Raá, Jeová Rafá, o Jeová Nissi, que é a vitória, o Jeová Chamá, que é a nossa paz, o Jeová Shalom. Sabe, Jeová Jireh, o texto fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu me lembro uma vez, logo no início do nosso casamento, meu esposo estava sem receber há mais de um mês o salário e começou a faltar coisas da nossa casa, alimentos. E eu então comecei a declarar o Salmo 23. Eu nem sabia que os nomes de Deus estavam ali, mas eu tinha o hábito de confessar a palavra e eu comecei a confessar. E eu falei para o Senhor essa frase aqui, nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. E eu confiei. Sabe, aconteceu algo tão poderoso, naquele dia mesmo. À tarde, a campainha tocou. Quando eu abri a porta, eu me deparei com um saco grande, cheio de alimentos, de compras de supermercado. Mas não tinha ninguém ali. E aí eu saí um pouco mais para fora, assim, olhei e eu vi de longe um irmão da igreja entrando no carro. Ele só deixou na porta de casa, bateu a campainha e deixou lá. Mas naquela hora eu lembrei da minha oração.
quando você chama pelo nome e você confia no nome, o Senhor vai se revelar a você. Porque o Jeová Jireh é aquele que cuida de você. É muito importante que você tenha experiências que vão fortalecer a sua fé. E por último, eu quero encerrar aqui dizendo para você que o texto do Salmo 91 diz: apegando com amor, porque ele se apegou a mim com amor, eu o livrarei, eu saciá-lo-ei. Sabe, apegar fala de grudar. Nos momentos de dificuldade ou de situações difíceis, é o momento de você grudar no Senhor. É aquela imagem ali de Jacó com o anjo. Quando Jacó estava lutando, ele disse: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Então, a bênção, ela já é sua. Mas você precisa ir até o fim com o Senhor. Você tem que orar até a resposta vir. A Bíblia nos dá base para que você faça isso. Paulo orou 3 vezes. Jesus repreendeu Satanás 3 vezes. E a Bíblia fala que nós podemos sim experimentar o Senhor. Entenda uma coisa, o alvo de Deus é que você possa experimentar o amor de Deus. A Bíblia fala que no amor não existe medo. Sabe o que é isso? É que o amor lança fora todo medo. O medo de passar necessidade, o medo de não ver Deus responder às suas orações, medo. Mas a Bíblia diz que quem ama lança fora o medo. Porque no amor não existe medo. O medo, ele produz tormento. Sabe o que significa essa frase aqui? Esse texto está em 1 João 4,18. Diz que quando você tem medo, essa sensação de medo, ela vai produzir uma consequência ruim na sua vida, que é tormento. O tormento é uma consequência, é uma penalidade. Mas quando você confia no amor, quando você se apega ao Senhor em amor, confia no amor dele por você, o texto diz assim: aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Uau! Então quer dizer que se você duvida, você não vai ser aperfeiçoado no amor. Mas significa então também que o alvo de Deus é que nós sejamos aperfeiçoados no amor. Qual amor? O amor ágape, o amor de Deus, o Deus que é amor. Que você possa experimentar o Senhor na sua vida de formas distintas, mas completa. Quando a Bíblia fala aperfeiçoar, significa acrescentar o que falta. Às vezes ainda falta algo na sua vida. Às vezes ainda falta algumas experiências com o Senhor que você precisa ter para que você possa ser aperfeiçoado. E eu quero concluir aqui esta palavra dizendo isso para você. A vida cristã é para ser vivida no esconderijo do Altíssimo. Se não for assim, nós vamos viver angustiados e atribulados o tempo todo. E essa não é a vontade de Deus para os seus filhos. A vontade de Deus é que você entre no esconderijo do Altíssimo e que você desfrute dele, descansando, confessando, conhecendo o seu nome e apegando-se a ele em amor. E eu gostaria de concluir aqui fazendo uma confissão da palavra com você. Porque não apenas vamos falar sobre isso ou ensinar sobre isso, mas vamos confessar. E eu gostaria de confessar aqui Isaías 43, versículo 2. E eu quero convidar você, se você puder, onde você está, repita comigo essa confissão. Primeiro eu vou ler o versículo e depois nós vamos fazer a confissão juntos. O versículo diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Vamos declarar esta palavra, porque esta palavra é verdade. Repita comigo assim: Deus está comigo ao atravessar as águas. Ele me sustenta em plena saúde e prosperidade. Nas águas profundas eu estou seguro, pois a mão do forte, do poderoso,
me livra de afogar. O Senhor é comigo e me salva do fogo da aflição. O mundo está debaixo de pânico, mas eu estou debaixo do sangue do Cordeiro e das asas do Altíssimo. Podem 1000 cair ao meu lado e 10.000 cair à minha direita, mas eu não serei atingido, porque eu estou e eu habito no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! Glória a Deus! Que você possa experimentar isso na sua vida, que você tenha uma semana abençoada e nós voltamos a semana que vem.